Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém. Nós estamos aqui, vamos ministrar a palavra do Senhor nesta série de 3 ministrações sobre o homem João Batista, grande servo do Senhor. Hoje é a 3ª ministração, que se encontra aqui em Lucas, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24. E como sempre faço, peço para que a igreja santifique em vossas vidas. Santifiquem, meus irmãos. O arrebatamento se aproxima. Jesus vem buscar a sua igreja. Abandone o pecado, abandone os maus costumes. Se alimentem da palavra de Deus. Vivam uma vida em santidade para com o Senhor, porque será como um abrir e fechar de olhos o arrebatamento. Amém, queridos? Não se prendam a falsos ensinamentos. Busquem na palavra de Deus. Se aproximem de pessoas que possam ajudá-los a caminhar em santidade, amados. Em santidade. O arrebatamento será algo vertiginoso. Não dará tempo de pedir perdão. Então, santifiquem vossas vidas. A igreja está dormindo. A igreja está mais preocupada com as coisas terrenas. Não façam isso, amados. Santifiquem vossas vidas para que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, nos arrebate para morar com Ele na eternidade. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos paços reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa. Que palavra linda. Que afirmação fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Só para nós recapitularmos esta mensagem, né? Os versículos que nós lemos está dando continuidade para a dúvida que João teve ali sobre Jesus Cristo, que nós fizemos essa ministração na 2ª mensagem, né? Sobre João. E João manda perguntar se verdadeiramente Jesus, né, era quem eles estavam esperando, ou havia de vir outro. E Jesus cura ali os enfermos, né, e manda os discípulos de João a resposta daquilo que João havia perguntado. Então aqui no versículo 24, nós estamos vendo que depois que os discípulos de João eles saem, Jesus começa a testemunhar sobre João Batista. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o testemunho de Cristo. Em nenhum momento a Bíblia está relatando aqui que Jesus foi visitar João na cadeia. Em nenhum momento. E quando você olha, amados irmãos, né, para a história, para o contexto, você vai ver que Cristo, como nós citamos, né, na primeira ministração, que Cristo era primo de João Batista por parte de mãe, né? Isabel e Maria, a mãe de Jesus, eram primas. Então, Jesus ele tinha parentesco com João Batista. A primeira lição que nós aprendemos neste momento é que homens espirituais, homens com níveis altíssimos, né, eles não ficam preocupados com as coisas terrenas. João, em algum momento, ele titubeia. Poxa, será que é ele ou havia de vir outro? Mas em nenhum momento
João escreveu: poxa, você não veio me visitar? Eu estou com esta dúvida terrível no meu coração, esta tristeza. Não. Ele mandou os discípulos, enviou até Jesus. E Jesus mandou a resposta com o quê? Com curas, com libertações, com milagres que só ele podia fazer. Certamente João se contentou, cumpriu o seu ministério, né? Depois ele vai ser morto na prisão, mas em nenhum momento a Bíblia retrata a tristeza de João, porque Cristo não foi visitá-lo. Em nenhum momento. Então, homens espirituais, quanto mais você ora, quanto mais você está próximo de Deus, amados, você está preocupado com a coisa do céu. Hoje eu vejo, nós observamos uma igreja cheia de preocupações com o que o irmão está pensando, com o que o pastor está pensando, né? Porque o pastor não me dá oportunidade, porque aquilo outro, querido. Vamos pensar nas coisas do céu. Vamos juntar tesouros no céu. Vamos nos preocupar com o que Deus está pensando de nós, com o que como Deus está nos vendo. Vamos mudar esse pensamento de pensar somente nas coisas terrenas. Cristo, ele não foi visitar João Batista na cadeia, só que aos olhos do nosso Criador, porque Cristo, João vai dizer que ele estava na fundação do mundo. O Evangelho de João vai dizer que ele estava lá, né? Ele era o Verbo, ele conhecia muito bem João Batista. Ele vai agora dar testemunhos sobre João. Eu quero falar para você, pregador, para você que pensa que ninguém observa, para você que não está nas grandes mídias, para você que se julga isolado, ninguém gosta de você, o mundo não precisa gostar de você. Você veio com uma função, profeta, em pregar o Evangelho. Você veio com um objetivo, com uma missão. Cristo te levantou, te tirou das drogas, te tirou da prostituição, te tirou das mesas dos bares, para você pregar o Evangelho. E o Evangelho não é esse melzinho que muitos estão aí pregando. Vai todo mundo para o céu. Toda forma de amar Deus, Ele aceita. Cuidado, querido. Cuidado, que não é assim não. Não é dessa forma. Deus criou o homem, criou a mulher, e não vem com essa história de que toda forma de amar, toda forma de amor é aceitável por Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. E às vezes, para mim não me indispor, eu vou agradar a todos. Não foi isso que fez João Batista. Não foi isso que fez João Batista. Ele veio e ele pregou. Ele foi morto. Sabe por que ele foi morto? Porque Herodes, na época, ele estava casado com a mulher do seu irmão. Estava em prostituição. E eles não gostaram, porque João Batista, ele apontava o pecado. Por isso ele vai ser preso. E hoje muitos profetas, eu quero ser profeta, mas eu quero estar de barriga cheia, né, meu irmão? Eu quero ser profeta, mas eu quero ser bem visto dentro da igreja. Eu quero ser profeta, mas eu gosto de tapinha nas costas. Eu quero ser profeta, mas eu quero ser amigo íntimo do prefeito. Eu quero ser reconhecido. Eu quero estar com uma conta bancária recheada. Eu quero estar com uma boa casa, com piscina. Eu quero ser profeta, mas eu quero desagradar o reino de Deus. Eu quero ser profeta, mas eu sou incapaz de pregar contra a prostituição dentro da minha igreja, porque aquele que está em pecado é o maior dizimista, é o maior ofertante. Eu quero ser profeta, mas eu quero, ter minhas regalias. Você vai ser profeta do diabo, meu irmão. Você está agradando a Satanás. Você está no meio de mentiras. E só uma coisa que o diabo ele é pai na Bíblia é da mentira. Agora, se você quiser ser um testemunho diante do Senhor, pode o mundo te desprezar. Não espera nada boa, não espera coisa boa do mundo, não. Que ele vai fazer isso com você. Deixa o mundo te desprezar.
Deixa as pessoas te desprezarem. Pode a faculdade te desprezar. Pode teus colegas de trabalho te desprezarem. Mas seja fiel, porque o Senhor, Ele vai dar testemunho de ti. Veja bem o que Jesus vai falar de João Batista. Daquele homem que pregava a verdade. Daquele homem que se vestia de forma estranha. Veja bem o que Cristo vai pregar, vai testemunhar sobre ele. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Jesus não ficou para ele o testemunho. Ele vai testemunhar. Deus vai fazer as pessoas olharem para você e falar: este verdadeiramente é um servo fiel. Não espera nada do homem. Muitas pessoas se decepcionam porque esperam do homem um testemunho. Mas é Deus que vai fazer a multidão olhar para você e verdadeiramente falar, testemunhar sobre você. Veja bem. E começou a dizer à multidão: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Foi isso que fostes ver no deserto? Porque a igreja de João ficava no deserto. E foste ver lá? O que é uma cana abalada pelo vento? É algo inconstante, né? É algo que não é firme. Para onde o vento bate, leva. E Jesus pergunta: o que foste ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Queridos, ele está falando do caráter de João Batista. Quando um pregador ele é inconstante, ele prega uma coisa hoje, amanhã ele já muda. Quando um pregador ele é inconstante, ele se dobra a outros interesses. Alguém chega para ele e diz assim: irmão, o senhor precisa mudar a sua pregação. Porque se o senhor não mudar a sua pregação, o senhor não vai ser chamado para pregar os congressos que nós queremos dentro da igreja. O senhor tem que pregar algo que a igreja goste. Algo que coloque a igreja para cima. Anima a igreja, irmão. Não fica batendo na noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Você não pode bater. Aí o irmão, que não é um João Batista, ele se dobra aos interesses. Né? Só que profeta do tipo de João Batista, amados, profeta da estirpe de João, ele não é uma cana abalada pelo vento. Você tem que ser constante, você tem que ser coluna da verdade, como a igreja do Senhor tem que ser coluna da verdade. João 17 diz que a palavra é a verdade, santifica-os na verdade. E coluna você pode bater, irmão, você pode bater, que não vai ruir, só rui no tempo de Deus. Cana abalada pelo vento é inconstante, só vai fazer o que os homens querem. É por isso que Jesus está falando aqui. Jesus falou, né? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis, os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? A pregação, Jesus, o comentário de Cristo. Um homem trajado de vestes delicadas, ele está se referindo à indumentária de João Batista. Ele se vestia como Elias, né? Uma roupa de pelos de camelo, cinturão de couro, umas sandálias. Então, uma pessoa bem simples. Amados, digamos assim que é mais um tapa na cara de muitos que olham para os servos do Senhor, né? Olham para a aparência e são enganados. É impressionante como nós julgamos pela aparência, né? E como nós somos julgados pela aparência, né? Se você chegar numa igreja de forma bem simples, né? um paletó que não seja caro, não seja aquele corte atraente, se você chegar de pés, ou então com um carro bem simples, um carro popular, impressionante como as pessoas te julgam, né? As pessoas te julgam, te olham,
Poxa, mas não tem condição de se vestir bem. Amados, o servo de Deus, o que ele precisa estar cheio é do Espírito Santo. O que precisa brilhar no servo de Deus é o Espírito Santo. Se você tem condições de se vestir bem, se você tem condições de ter um bom carro, amém por isso, louvado seja o Senhor. Mas não prega com arrogância, não prega diminuindo os demais, porque o Espírito de Deus é que deve brilhar no servo. João Batista era um profeta bem diferente da época. E existiam outros profetas ali, inclusive muitos falsos profetas na época que Cristo se manifestou à humanidade. João Batista era um homem fiel a Deus, veio para cumprir o seu ministério. E Jesus pergunta: quem foste ver? Né? Um homem trajado de vestes delicadas, ou seja, as vestes de João não chamavam atenção. Se João Batista entrasse hoje na igreja, na atualidade, em muitos tempos, certamente ele seria expulso, amados. Ou então, todos iam se afastar dele. Era bem estranho, né? Louvado seja o Senhor. Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Os que se vestem bem estão nos passos reais. Hoje podem não estar nos passos reais, né, nos castelos, mas estão em grandes templos, né, com grandes homens de Deus, com grandes homens que se intitulam santos, com grandes homens, né, que são conhecidos nacionalmente. Tem uns aí que mais parecem um popstar, né, cabelos bem feitos, né, sobrancelhas bem feitas, tanta plástica, que o homem mais parece um boneco, né? Paletó, tudo bonitinho, relojão bonito, anéis, ando de helicópteros, quando ele chega aquele monte de gente, né? Santo homem de Deus. Oh, amados, precisamos aprender com a palavra, né? Precisamos aprender com a palavra de Deus, precisamos aprender com a simplicidade do Evangelho. Você pode ganhar tudo nessa vida, Deus pode te dar tudo. Mas preste atenção que você pode perder a eternidade pelo teu comportamento, pela tua arrogância, pelo teu desprezo para com os demais. Com pastores, eu já congreguei em igreja, para falar com o pastor, você tem que passar por 4, 5 assessores para ver se ele tem uma agenda para você. Você pode um negócio desse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia. Por isso que João Batista ele vem como um profeta. As leis e os profetas vão findar até João. E João, ele vai ser um destaque. Ele vai ser alguém que vai revolucionar a época pela sua sinceridade a Deus. Mas que saístes a ver? 26. Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Que saíste a ver? Um profeta? Sim, e muito mais que um profeta, queridos. É interessante quando nós olhamos a história dos profetas. Os profetas levantados pelo Senhor, todos foram homens determinados. A igreja sem profeta, amados, a igreja sem profeta, ela está fadada ao declínio. Uma igreja sem profeta é uma igreja, digamos assim, que não tem vida. Porque o profeta ele está ali como boca de Deus. O profeta ele está ali para falar com o seu povo. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 3, é o único ministério que o apóstolo Paulo ele nos recomenda a buscarmos. É o de profecia, o dom de profecia. Deus ele fala direto com o seu povo através do profeta. E Jesus ele está dando testemunho de João Batista. Que saíste a ver? Um profeta? Sim, e muito mais do que um profeta.
Este é aquele de quem está escrito, voz que clama no deserto. Você vê que está escrito, melhor dizendo, este viu o meu anjo diante da tua face. Esta passagem está lá em Malaquias, no capítulo 3. Então está confirmando que João Batista, ele era muito mais que um profeta. Não era simplesmente um profeta, mas alguém que veio levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Então, em toda aquela simplicidade, em toda aquela maneira de se vestir, Deus tinha algo grandioso para aquele homem. Não julga os profetas do Senhor, amados, pela indumentária. Não julga o profeta do Senhor pelo português. Não julga o profeta do Senhor pelo que ele tem. Você não sabe o que Deus tem escrito para aquele homem, o que Deus tem reservado para ele. Nós precisamos aprender a reconhecer os profetas do Senhor. Muita gente que se veste tão bem, fala tão bem, mas são lobos em pele de cordeiro, são falsos profetas, enganadores da igreja do Senhor. E são aplaudidos, seguidos por milhões e milhões e milhões, por multidões. Vão para o inferno e vão levar o monte com eles, por falta de ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Este é aquele de quem está escrito, este que viu meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. O 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que coisa interessante, amado. Os nascidos de mulher, não havia profeta maior que João Batista. É impressionante, né? Quando você pega as histórias dos profetas para você fazer uma comparação, grandes homens de Deus, né? Mas ninguém, o próprio Jesus, o próprio Deus está falando, olha, né? Certamente que houveram grandes profetas, mas nenhum maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como é que funciona a história? O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Cristo, ele vem estabelecer quem? O reino de Deus. Observa-se que João Batista, ele não viu nenhum milagre do Senhor. João Batista, ele não fez nenhum milagre. E quando você acessa o reino de Deus pela fé, quando você se torna um agente de Deus pela fé, o Senhor, ele começa a te honrar, né? O Senhor, ele começa a te entregar os dons para você trabalhar em prol da igreja. E de repente você começa a ser alguém, amados, através da palavra, através dos dons que o Senhor te entregou, alguém até mais produtivo do que o próprio João, que pregou a palavra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa o Senhor tem preparado para os seus servos fiéis. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Percebe-se claramente que nós nunca estamos no topo. O Senhor sempre nos surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então aqui nós queremos encerrar essa série de 3 ministrações sobre João Batista. Tem muita coisa para falar sobre este homem, muita coisa para falar sobre esse servo do Senhor. Quem sabe mais na frente nós não fazemos outras, mas eu quero que você tome esses exemplos para você, este exemplo de homem, este exemplo de servo, este exemplo de profeta. Muitas pessoas se intitulando profeta, sem ser, na verdade. Muitas pessoas usando de espírito de adivinhação para confundir a igreja do Senhor. Seja servo fiel, se você é profeta, profetiza. Se você é pregador, apregou a palavra do Senhor. Se você é pastor, pastoreia, faz o teu ministério, a tua missão da melhor forma, que Deus ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando por você, que eu tenho certeza que esta palavra mexeu com o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós
Nós agradecemos, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar o ministério dos teus servos e teus filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que esta palavra seja tomada em nossos corações, Senhor, para que possamos viver conforme o teu chamado, Pai. E tudo que façamos seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, abençoa os ministérios de cada um. Que o Senhor venha, Pai, nos sustentar, nos dar força, para que possamos ter testemunho diante de teus olhos, Senhor, assim como teve João Batista. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amados, fiquem com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. E não esqueçam, santifiquem vossas vidas, pois o arrebatamento se aproxima. Obrigado por tudo. Fique com a paz do Senhor.